Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E, como prometido, eu vim falar, nem troquei roupa nem nada, né? Continuação de gravando o vídeo, para falar sobre a situação de implante de silicone. Muito interessante isso. Porque eu acho que nunca ninguém chegou a. Pelo menos eu nunca assisti ninguém falando diretamente sobre isso, né? Sobre. Geralmente se fala-se quando já colocou a prótese, essas coisas assim. Mas nunca vi ninguém falando da questão de pesquisa, dessas coisas. Bom, primeiramente eu não tenho prótese, tá? Não fiz implante mamário. Por quais fatores eu não fiz? Vamos lá. E por que esse fator surgiu? Vamos começar por que esse fator surgiu. Nossa, até babei. Desculpa, gente. O fator do silicone surgiu porque eu com uma amiga. Ela é super bonitona, assim, muito lindona e tal. E ela tem prótese. E aí, você sabe quando você olha, não sei se. Não posso dizer que foi inveja, gente, porque, tipo, eu não me sinto uma pessoa invejosa, mas eu olhei e eu achei bonito e me deu vontade, entendeu? De buscar, de querer, sei lá, de querer ter também, né? Foi basicamente isso, que a vontade surgiu daí. Beleza, desculpa pela tosse, que a minha tosse é alérgica. Tá. Surgiu a vontade e assim, algumas pessoas do meu meio que me acompanham, né, que são amigos, que estão em volta, que acompanham o meu processo, né, de tratamento e tal. Algumas pessoas chegaram para me dizer e falar assim, olha, nós, bom, dando a opinião deles, né, dizendo que não viam a necessidade de estar fazendo de eu estar fazendo um implante mamário. Fiquei com aquele negócio de dúvida, entendeu? A pessoa com quem eu me relaciono, ela também ela falou, você tá gastando dinheiro à toa, você não precisa, entendeu? Então, tipo, sabe quando você fica com aquela dúvida? E caiu aquela dúvida, assim, é, é, mortal, de coloco ou não coloco, entendeu? Porque qual é o meu, o meu anseio? Eu queria ter uma mama mais redonda, entendeu? Mais bonitinha, aquela coisinha, né? Coisa que a minha não é. Ela fica bonitinha com o uso de um sutiã de bojo, mas não fica, né? Daquele jeito que a gente vê por aí. E, querendo ou não, qualquer mulher olha e fica, né, tentada. Que foi o meu caso. Então, eu comecei a refletir. Início de refletir foi em algumas clínicas. Eu fui numa clínica, eu sou aqui de São Paulo, então eu fui em duas clínicas. Eu fui no hospital, acho que é São Rafael, se eu não me engano. O nome do hospital, primeiro que eu fui fazer a avaliação. Aí você paga R$ 80, foi o que eu paguei, e aí você faz a avaliação com o médico, né? Ele me examinou assim a questão da caixa torácica, falou quanto mais ou menos eu poderia colocar de ml, que eu achei já um absurdo. E aí a segunda clínica que eu fui foi a Silicone Center, que ela é muito famosa, né? E eles têm um negócio de para você não pagar a consulta. A avaliação você fala o nome de uma blogueira que você tenha visto, que tenha feito, né, o tratamento lá. E eles te isentam da taxa. A diferença de um pro outro é que no Silicone Center a gente acaba provando meio que assim a prótese, entendeu? Por cima, né, do corpo, para ter mais ou menos uma base de como ficaria. Então, assim, quando a médica me viu, ela falou assim que eu teria condições de colocar 400 ml, né? Aí eu, beleza, tudo bem, né?
Aí lá vamos lá pra prova. Gente, ficou uma coisa tão esquisita, porque vinha aqui. E assim, eu já me considero uma pessoa, de certa forma, sensualizada, entendeu? Talvez sexualizada para algumas outras pessoas, entendeu? Pela questão, talvez, do. Eu gosto de decote, essas coisas assim. Então, algumas pessoas acabam tendo esse tipo de imagem, mesmo não me conhecendo pessoalmente. Então, assim, quando eu cheguei no consultório, a primeira coisa que eu disse pra ela é que, tipo, eu não queria ter esta imagem sexualizada. Eu só queria, tipo, dar um contorno nas minhas manos. E só, entendeu? Uma espécie, tipo, de mais melhorar. Entende? E aí quando eu provei, porque a gente veste o sutiã cirúrgico e você acaba e coloca as próteses, né, nesse sutiã. E pra mim até, eu experimentei a de 400 ml, achei horroroso, entendeu? Porque eu imaginei depois daquilo cicatrizado, mesmo cicatrizado ia ficar uma coisa muito enorme, muito grande pra mim. E depois, aí eu experimentei a prótese de 350. A de 350, acho que ficou o mesmo efeito, só diminuiu 50 ml. Então, tipo, eu não sei. Eu particularmente saí da clínica. O preço não era salgado. Assim, eu não sei quanto que tá hoje a avaliação. Mas quando eu fiz, ficou em torno de 6 mil reais na Silicone Center e na outra, acho que 8 mil reais, com algumas coisas inclusas. Sutiã cirúrgico, um ponto diferenciado e tal. Mas assim, o que me desmotivou necessariamente depois foi fazer essa análise, olhar pra mim, né? Fisicamente, eu me sentei ao espelho e comecei a me observar e vi que, tipo, não é uma real necessidade, entendeu? Até porque, tipo, os meus resultados em relação à terapia hormonal têm sido favoráveis, entendeu? E também, justamente pelo tratamento hormonal, porque depois eu sentei para conversar com o meu endocrinologista. E o que, que a gente falou? Quais foram as dúvidas que eu tirei com ele? Foi justamente essa questão. Eu tenho 1 ano e 6 meses de tratamento. Então, ou seja, o meu corpo ele ainda está em fase de evolução, entendeu? Eu tive bons resultados até então, mas meu corpo ele ainda está em trabalho de evolução. No geral, o correto é depois de 2, 3 anos você já tem uma posição. Se você realmente precisa, né, se a prótese para você é necessária de fato, ou não, entendeu? No meu caso, a prótese no momento não é uma coisa necessária, entendeu? Além do mais, porque se eu colocar ela agora, o que que acontece? O corpo ele ainda tá em mudança. Eu ainda não completei 2 anos do ciclo, que é de 2 a 3 anos que o ciclo mamário ele se fecha, né? Nessa questão de alteração. Então, como eu não completei esse ciclo ainda, muito provavelmente a clínica que eu estava mais indicada, mais inclinada a fazer, seria Silicone Center. E o procedimento que eles indicaram era colocar a prótese por cima do músculo. Ou seja, ela ia ficar por aqui, entendeu? Então, além de se eu decidisse colocar uma prótese de 400 ml, ela ia ceder, porque a gente tá falando de pele, o peito cai, não tem jeito, entendeu? Ia ceder, e fora que com a questão do tratamento hormonal, ela ia ceder mais ainda, entendeu? Então, muito provavelmente, eu ia colocar o peito, ia começar com o peito aqui e ia terminar com o peito aqui embaixo, entendeu? Dependendo da quantidade de ml que eu decidisse colocar. Então, depois dessa conversa com o endócrino, eu tive o start de não entrar dentro desse processo. Muito pelo fato de eu ter tido um bom desenvolvimento e também pelo fato de não ter terminado ainda o ciclo, né? Esse meu ciclo do tratamento ainda não está lá avançado, né? Aonde eu acho
que realmente tem a necessidade. E por influência de outras pessoas também. E também por me autoanalisar. Depois ver que realmente tipo, era uma coisa que no momento não é necessário. Entendeu? E aí qual que é o intuito de falar essa experiência pra vocês? É que, tipo, eu entendo que muitas meninas se colocam na ansiedade, né? Porque o tratamento hormonal ele é um processo longo, não é rápido, entendeu? E muitas vezes muitas não têm resultados favoráveis, aqueles resultados que ela gostaria de ter. Mas o que eu posso dizer? Com base no que eu conversei com o meu médico e tal. Ai, gente, eu preciso de um papel aqui, que tá. O nariz tá horrível. O que eu, com base no que eu conversei com o meu médico, um endocrinologista, o que ele me orientou? Justamente essa questão de esperar um pouco mais, entendeu? Esperar, tipo, chegar a esse período de no máximo 2 anos, porque aí você vai ter já um processo longo do seu tratamento, porque de qualquer forma você vai ter que parar. Então a gente precisa interromper o tratamento para poder fazer o implante das mamas. E justamente para ver se você realmente vai ter essa necessidade ou não. Porque, tipo, as minhas mamas desenvolveram logo no início do tratamento. Mas a gente sabe que tem gente que demora, entendeu? Tem gente que não vai desenvolver porque não tem genética. E são N fatores, entendeu? Igual a questão pra mim do silicone, como eu disse, surgiu mais por uma questão, acho que talvez de vaidade ou estética, entendeu? Depois eu fui analisar que era uma coisa totalmente desnecessária, que eu ia acabar gastando dinheiro e no final poderia não gostar do resultado, entendeu? Porque até então eu necessariamente engordei um pouco em relação à terapia hormonal, engordei e tal, mas tipo, não tô tão assim, recalchutada, vamos dizer, entendeu? E a questão das minhas mamas, eu olho no espelho e me sinto satisfeita, entendeu? Tipo, elas desenvolveram naquilo que, tipo, eu nem projetava e nem almejava. Não sei como ficaria se eu colocasse prótese. Claro que ia ficar muito mais evidente, entendeu? Mas é aquela coisa. A gente precisa analisar se realmente temos a necessidade ou não, entendeu? Eu analisei na minha questão e vi que eu não tenho a necessidade, não, até então não, no momento, né, seria mais pra, tipo, ter uma mama mais redonda e talvez não precisar, tipo, sutiã, essas coisas assim, entendeu? Ter aquela mama mais durinha, né? Mais no lugar, assim, né? Só que, tipo, em outros aspectos já não é uma coisa que tanto me incomode, né? E eu quis gravar esse vídeo, deixar isso registrado, porque, tipo, talvez por conta de algumas disforias a gente acaba fazendo coisas com o nosso corpo sem antes se autoavaliar, ver a questão dos riscos, a questão financeira, a questão de se realmente você precisa daquilo. Porque, tipo, essa é uma das cirurgias, mas às vezes tem coisas que tem gente que vai mexer no rosto. E aí não olha, não se vê de frente pro espelho e acaba fazendo uma coisa que depois acaba se arrependendo, porque cirurgia plástica ela é uma coisa e outra, é uma coisa momentânea, né, gente? Você faz a cirurgia hoje, isso não garante que você vai ficar perfeita pro resto da vida. É uma coisa cíclica, porque o corpo ele muda constantemente. Então, eu pensei muito nisso, porque uma das coisas que a cirurgiã plástica me falou é que prótese não é de prazo indeterminado como muitos falam, entendeu? Muito pelo contrário, vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar fazer a manutenção dela. E é isso que a gente precisa pensar, a gente tem que sempre pensar no amanhã. Hoje eu tenho 35 anos, entendeu? Então eu preciso pensar no amanhã, entendeu? Nesse amanhã pra ver se, né, como vai ser, porque tipo, vai que daqui a 20 anos eu precise
trocar essa prótese, coloquei ela só por pura vaidade, entendeu? E eu não consigo e de repente começa a me dar problema. A gente tem que sempre ter essa questão, entendeu? Não é só pela questão estética. Entendo que tem a questão da disforia. E muitas meninas no final acabam realmente tendo essa necessidade. Mas às vezes é questão de você analisar, esperar um pouco a questão da terapia hormonal, para ver até onde o seu corpo vai, entendeu? E posteriormente, se realmente for uma necessidade, procurar clínicas bacanas, que você consiga ver resultados de outras pessoas, não fazer com qualquer um, entendeu? Porque eu pesquisei até clínicas, tipo, de alguns médicos bagaceiros que tem aqui em São Paulo. E vi coisas horríveis, entendeu? Tipo, colocou um ml de um lado tanto e outro do ml do lado tanto. A menina, né, ficou com o peito desproporcional. Ou colocou de um jeito que o peito subiu pra axila, entendeu? Então são situações que a gente acaba vendo. E se você não pesquisa pela emoção e pelo preço, né? Porque vai muito pela questão da condição financeira, você vai acabar fazendo besteira e não tendo o resultado que você deseja. Entendeu? Foi muito disso que eu acabei pensando. Essa necessidade em si. Será que eu realmente preciso? Entendeu? E aonde eu vou fazer? Eu preciso ver resultados, preciso ver pessoas colocar, falar com pacientes, entendeu? Outras pacientes, para poder compreender. Não ir logo pagando de cara, entendeu? Porque a gente tem essa questão. Você tem um sonho, você quer realizar, né? Então, eu acabei desistindo, vamos dizer, né, em relação a essa situação. Não sei mais pra frente como vai ser. Se eu emagrecer um pouco, se o peito murchar, entendeu? Sei lá. Não sei como vai ficar isso. Mas eu sei que hoje, pra mim, é uma situação que eu não tenho a real necessidade. Então, tipo, foi uma situação que eu acabei vivenciando nesse período que eu fiquei distante de vocês, que eu quis trazer aqui, né, tudo o que aconteceu. E não sei, talvez sirva de algum tipo de exemplo, ou alguém possa ajudar alguém no processo de dúvida, entendeu? Porque o importante é você ficar bem consigo mesma, entendeu? Igual, eu estou bem comigo mesma. Me olho aqui no vídeo, me olho no espelho e me sinto bem. Mas tem gente que não se sente, então a gente precisa aprender a respeitar essas diferenças também, entendeu? Independente da cirurgia plástica ou não, você não vai deixar de ser mulher ou vai ser menos mulher. Então, o que é o necessário em si é mais ter uns devidos cuidados, fazer uma análise de fato e ver se você realmente tem necessidade, se você não tem, se é um desejo mesmo, entendeu? Porque tudo isso conta e no final o que importa é o resultado final, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Primeiro porque é a nossa saúde, né, tem que vir em primeiro lugar. Então, eu quis deixar esse registro aqui pra vocês. Espero que gostem, curtam, né? E depois eu venho contar mais outras historinhas também, porque eu acho que eu tenho bastante coisa pra falar desses últimos tempos. Um beijão, fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência de vocês. Beijo.